Então, galerinha, boa noite. Vamos continuar, não é isso? Uma observação, que a questão número 9 aqui é uma questão fechada que valia um ponto também. E não fala nada de eliminar certa ou errada, se tinha que marcar. Valia um ponto. Não está falando nada aqui na questão. Uma questão normal, né? Um detalhe é que no gabarito aqui, ela ia até a letra G. Eu coloquei mais alternativas para tentar confundir, tá? Mas as principais alternativas que poderia gerar dúvida eu não coloquei. Nós vamos ver depois. Aí vocês vão entender, beleza? Que não era tão difícil assim. Tá, mas primeiro nós precisamos fazer a número 10 para poder depois ir para 9, como eu já expliquei no vídeo anterior. Responda no gabarito as questões abaixo com apenas uma palavra. Aí, uma errada anula uma certa, da mesma forma que foi na questão número 8. Eu expliquei isso na prova. Então, aqui, muito cuidado. Então, na letra A, B e C, era sim ou não. Então, letra A. Se no item 1 da questão 8 eu mudasse o termo a principal conquista para uma das conquistas, a afirmativa estaria correta? Então, aqui você colocaria sim ou não. Então, eu coloquei uma interrogação aqui. Então, o que que nós precisamos observar? É como se a única coisa que poderia fazer a sentença estar errada fosse o termo principal conquista, não é isso? No caso, principal, né? O mesmo princípio se aplica nas próximas. Então, a única coisa é o principal. Vamos lá na afirmativa para a gente ver? Então, olha que legal. A tomada do Monte Castelo na Itália foi a principal conquista militar realizada pelos pracinhas. Então, a gente não precisa questionar, será que essa tomada na Itália, será que isso ocorreu lá na Segunda Guerra Mundial e tal? Isso a gente não precisa questionar. Pelo raciocínio lógico, a gente não precisa questionar isso. O que que nós precisamos questionar? Isso aqui. Isso aqui foi a principal conquista ou não foi? Né? É essa que é a questão. Foi ou não foi a principal? Beleza? Então, vamos pensar na Segunda Guerra Mundial, galera. O Brasil participou, né? E aí, teve essa tomada aqui. A questão já está falando que teve. A questão é, essa tomada aqui do Monte Castelo foi a principal ou não? Bom, gente, conquista pelos pracinhas da FEB. Então, nós sabemos que o Brasil participou muito mais efetivamente da Segunda Guerra do que da Primeira. Isso eu falei na sala. E aí, quando você fala que o Brasil tomou uma posse na Itália, que era um dos mais fortes, né, na Segunda Guerra, é claro que era a União Soviética, Hitler e tal, mas assim, uma tomada de um Monte Castelo na Itália pelo Brasil, vocês acham que essa seria a principal conquista ou não? E, logicamente, o que que vocês acham? Obviamente que sim, né, gente? Obviamente que uma tomada de uma base na Itália, com certeza, né, foi a principal conquista na Segunda Guerra. Então a gente consegue, por lógica, marcar essa como verdadeira, beleza? Né? Então, aqui nós responderíamos, né? Se o item eu mudasse o termo principal conquista para uma das conquistas, a afirmativa estaria correta? Sim, porque se foi a principal, foi uma das conquistas. Sim, né? Se não fosse a principal, aí seria não. E aí lá estaria errado, né? Então, a gente consegue marcar essa daqui como verdadeira e aí a gente consegue marcar ali como sim. Então a gente vem aqui e, opa, melhorou, hein? Verdadeira. E aqui a gente marca sim, ok? Muito bem. Vamos continuar, né? Continuando com o raciocínio lógico. Se no item 3, ao invés de citar Alemanha e França, eu citasse França e Alemanha, a alternativa estaria correta? Bom, aqui temos, opa, desculpa, passei, o item 3. O erro está aqui, ó. A gente já detectou o erro. Aqui eu falei que era uma coisa, mas aqui são duas, né? É isso e isso, né? Que refere-se aqui. Então, o erro está aqui. Então, nada que mudasse aqui faria ficar correto. Então, obviamente que aqui a letra B é não. Já está aqui, não.
Bem fácil essa. Essa era a mais fácil de todas. Beleza? Então, aqui a gente marca no gabarito. Não. Beleza. Opa, ó, já ganhamos. Ó, aqui, ó, meio, um e meio, dois e meio. Certo? E lembrando que tinha 12 pontos e meio disponíveis. Se você somar aqui, ó, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, com mais um que vale a número 9, 10,5, né? 11, 11,5, 12, 12,5. Então a gente poderia deixar uma dessas aqui em branco, que a gente ainda estava fazendo uma prova valendo 12. Se você raciocinar logicamente, uma que a gente poderia deixar em branco e a gente ainda estava perdendo meio ponto, mas a gente estava bem ainda. Então, são questões que a gente precisa raciocinar na hora da prova, beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui para a gente fechar o raciocínio. Se no item 4 eu trocasse o termo pode haver. Ah, professor, mas na questão não tinha essas aspas aqui, não. Você colocou. Sim, gente, vocês precisam colocar as coisas nas questões, né? Até para poder fazer, né? Para você separar, ó, é isso aqui e isso aqui. Então, isso eu coloquei essas aspas aqui depois, são coisas que vocês precisam aprender a estar marcando nas próprias questões. Vocês vão anotando as coisas. Igual aqui também, ó, não tinha item um, 2, 3, 4 e 5, eu que coloquei, né? Isso aqui vocês deveriam ter feito também, tá? Essas são questões que a gente tem que estar atento, beleza? Pode haver, pelo termo apitadas de populismo, estaria errada. Opa, estaria errada. Então é como se tudo tivesse certo e a única coisa que estivesse errado é que pode haver pelo termo. Então vamos lá para o item 4. Está aqui o item 4. Podemos afirmar que em todo regime totalitário pode haver. Então, obviamente que pode haver, né? Vai dar certo. Ó, isso aqui agora ficou muito fácil, porque se isso era o único erro que poderia ter, pode haver, vai estar certo, né? Agora, se fala é porque necessariamente mas pode haver, tá certo? A não ser que o populismo fosse uma coisa totalmente oposta ao totalitarismo, e a gente sabe que não é, né? Então aqui a gente já marcando que é verdadeiro. Agora, e o resto? O resto a gente já considera que tá certo, galera. Entende? É o raciocínio lógico. Ah, mas eu fiquei na dúvida e tal, mas aqui, no raciocínio lógico, só teria, né, ó, isso e isso, né? Só teria, ó, só o termo principal, só o ponto daqui que estaria errado. Então, o resto, eu não vou nem ler, beleza? É isso que vocês têm que estar atentos. Que essa que é a pegadinha da questão. Pô, então, se tem alguma coisa a ver com populismo com totalitarismo, a gente já sabe que pode haver, pode. Verdadeiro. Então, a gente já vai lá correndo, opa, não, mas corre. E verdadeiro em cima. Opa, melhorou demais. Agora, aqui que poderia gerar uma dúvida. Se eu trocasse, pode haver por a afirmativa estaria errada, né? Então, vamos pensar, porque aqui confunde um pouco mais. Aqui ficaria mais difícil, porque aqui confunde, né? Então, vamos voltar à questão e vamos tentar ver se realmente mudaria. Podemos afirmar que em todo regime totalitário há pitadas de populismo. Então, trocamos por há. Então, todo regime totalitário há. Então, a gente está afirmando. Se a gente trocasse por a afirmativa estaria errada, né? Então, essa daqui, na minha concepção, ela era mais difícil. Beleza? Na minha concepção, essa daqui era mais difícil, né? Se fosse para eu deixar alguma coisa em branco, eu deixaria essa daqui. Beleza? Por quê? Porque essa daqui fica uma coisa muito assim, será, né, que podemos afirmar que em todo regime totalitário há pitadas, né? Porque aí o que é pitadas? Pitadas é alguma coisa de populismo. Será que em todo regime totalitário há alguma coisa de populismo? Bom,
A grande parte dos historiadores considera que sim, tá, galera? Então, né, ou seja, faria a questão estar errada? A resposta aqui é não, tá? Mas um não bem difícil, beleza? Mas é não, tá? Então, essa daqui, eu deixaria ela em branco, ok? Deixaria ela em branco. Então, nós temos em dúvida agora na questão do professor Leonardo. A questão do professor Leonardo, mas aí a gente vai para número 9 agora. Por quê? Porque agora tem a questão da soma, né? Aí nós vamos ver se está certo ou se está errado, tá? Então vamos lá, vamos para a questão número 9. Então, se fosse 1, 2, 4, 8 e 12. Então, agora aqui a gente vai substituir. Aqui 1, 2, aqui é 4 que vale. Aqui é o valor agora do item. Aqui vale 4, aqui vale 8 e aqui vale 12. Então, a gente tem que somar isso aqui e ver. Bom, até então nós temos uma soma de 11, ok? Na letra G lá, na letra A, B, C, D, E e tal, tinha 11? Aqui tinha 11. Muita gente marcou a letra G, eu lembro que era 10, tá? Mas eu coloquei 11? Não, eu não coloquei 11, tá? Então, opa, se eu não coloquei 11, galera, 10, 11, eu não coloquei 11. Se eu não coloquei 11, a única afirmativa que caberia seria a letra B, que era 23, né? Então, nem 22 eu coloquei, né? Então, para vocês, então, a letra B que marcava a soma 23. Então, a gente conseguiria fazer por lógica. Ah, mas se eu não conseguisse marcar que essa daqui era correta, professor, eu fiquei na dúvida. Aí você marcaria 10, né? Mas aí vamos supor que essas duas fossem falsas, tá? Mas vamos supor que essa fosse verdadeira. 22 tinha lá, não tinha. Então, de fato, você ficou entre 10 e 23, que era, muitas pessoas marcaram 10. Mas, pela lógica que nós usamos aqui, entendeu? Que eu expliquei, dava para marcar que essa era verdadeira. Então, não considerei impossível fazer essa questão número 9, não, tá? Então, pela lógica, aí a questão do que tal o professor aqui e tal é verdadeira. Então, aí a gente responde o último item aqui. Qual palavra ou número você mudaria no item 5 para torná-la verdadeira? Resposta: nenhuma. Resposta: nenhuma ou nada. Beleza? Então você viria aqui e responderia aqui verdadeiro e aqui nenhuma ou nada. Ok, galera? Então, espero que tenha ajudado a entender, né, este raciocínio todo que a gente fez aqui para detectar que essa daqui era verdadeira. Se eu colocasse no gabarito da número 9 a soma 11, aí eu acho que seria bem de bastante má índole da minha parte, porque aí de fato vocês teriam que saber muitas informações que vocês talvez não teriam como saber. Mas eu não fiz isso justamente para que vocês pudessem conseguir chegar nesse raciocínio lógico-matemático e marcar o 23, que muitos conseguiram fazer. Muitos chutaram, acertar, mas muitos não, né? Muitos marcaram 10 e outros marcaram outras também, né? Mas o importante é que dava para fazer. Tudo dava para fazer e dava para conseguir uma nota boa. Beleza, galera? Um abraço.